Olá, começando mais um Ed Talks, aquele bate-papo bem legal e que tem o apoio da produtora Play It Again. No bate-papo de hoje a gente vai conversar com a Lara Krumholz, da Dynamic. Sim, isso mesmo. Muito prazer. Prazer é tudo meu, muito legal. Obrigada. Saber, inclusive, como você estava comentando, da origem da empresa, né, francesa. Isso mesmo. E vindo para o Brasil, começando a internacionalização pelo Brasil. Exatamente, foi um pouco diferente do que a gente conhece normalmente. A gente abriu o primeiro país fora da França, que é a sede da empresa, no Brasil, antes mesmo dos Estados Unidos. A gente pegou o Brasil um pouco como um mercado teste e um mercado que cresceu muito forte para nós. Trouxe uma boa receita no lançamento dessa internacionalização e ajudou até a abrir Estados Unidos depois. Ah, que ótimo. E a base do teu trabalho está no vídeo, né? Isso, a Dynamic é uma plataforma de tecnologia que está especializada em vídeo online. O que a gente faz basicamente é que a gente utiliza a nossa tecnologia para aprimorar a experiência do usuário com publicidade de vídeo e para melhorar os resultados dos anunciantes em termos de view rate, em termos de tempo de visualização completa. Por quê? Porque a gente traz uma contextualização melhor, mais afinada. E a gente sabe que a publicidade, se ela está bem contextualizada com o interesse do usuário, o usuário tem mais vontade em assistir. Então a gente vai identificar esse perfil de usuários, quais são os interesses, o que eles gostam, e a gente colocar uma publicidade direcionada com base nesse interesse em tempo real. É verdade, você minimiza o que a gente chama de dispersão, né? Você fala com a pessoa certa, o custo fica mais rentável, né? Exatamente, para a marca, porque em troca de gastar, não sei, R$1.000, e no final das contas, com esses R$1.000 vai atingir apenas uma parte do seu target, nosso papel é que o R$1.000, 100% da verba seja realmente gasta à frente do público certo, com essa assertividade quase 100%. Ninguém entrega 100%, não tem 100%, mas está perto, exatamente. Perto. Ótimo. O vídeo é uma das maneiras, ou se não é a melhor maneira de você se comunicar, né? Principalmente se anunciar. Né? Você exatamente. Consegue Hoje em dia a gente sabe que mais ou menos um vídeo vai ter o mesmo efeito em termos de comunicação do que 16 banners. Então, você compra um avião, compensa muito mais do que comprar 16 banners. Por quê? Porque o usuário está cansado com banners, tem uma competição também para o olho que é muito forte, enquanto o vídeo, quando ele é bem distribuído, bem contextualizado e, claro, tem a importância do criativo, tem muito mais impacto para o consumidor. Lara, a gente percebe no Brasil um crescimento muito grande de smartphone, até mais do que o número da população, ou seja, tem 2 aparelhos aí, ou mais por pessoas. Como é que você vê esse vídeo agora tão disponível, né, na mão desse usuário? Então, para mim tem 2 coisas. A gente está vendo também que o crescimento do inventário vídeo mobile cresceu muito. Sim. Quando eu cheguei no Brasil com a Dynamic, 6 anos atrás, a entrega mobile estava mais ou menos de 5%. Hoje, nossa entrega é quase de 50%. É quase metade mobile, metade outros devices. Então, é muito importante. E hoje a gente até cobre 95% do inventário de vídeo mobile no Brasil. É importante por quê? Porque o mobile é um device muito mais personalizado. Geralmente você assiste um vídeo, é só você. Então, a contextualização, a maneira de interagir, ela é muito mais forte. Também o que a gente chama da viewability. Então, a viewability é o tamanho que faz o vídeo dentro da tela. É muito maior, porque a tela do mobile é menor. Então, isso também gera um impacto mais forte. Eu vejo um problema
com o mobile é um desafio mais do que um problema. É que o custo da data aqui no Brasil é muito cara, comparando outros países que têm pacotes de dados ilimitados. Aqui não é o caso. Então, em termos de publicidade, a gente tem que cuidar, porque algumas vezes quando você entrega muito muita publicidade de vídeo, isso vai pegar um pouco dos dados do usuário, que pode ficar um pouco chateado com isso. Então, a gente, para contrabalançar, a gente tenta otimizar bastante o formato, para que ele fique o mais leve possível e assim não gera essa frustração do parte do usuário. E também a gente pode segmentar apenas uma entrega quando o usuário está conectado no Wi-Fi. Assim ele não pega nos dados. Então isso é uma entrega mais diferenciada, é um pouco mais técnico, mas em termos de experiência do usuário é muito importante. Você, com essa experiência toda que você tem e é de um bom tempo, você percebe o criativo publicitário já preparado para fazer essa comunicação pelo mobile, por exemplo? Mais e mais, agora não 100%. Muitos anunciantes ainda vão usar o mesmo formato da TV, né? Para colocar em todos os outros devices. Antigamente foi quase sempre o caso. Agora você vê muitos anunciantes que estão fazendo algumas adaptações em termos de duração, porque também você não pode entregar 30 segundos no mobile, é muito longo. Um formato que funciona muito bem no mobile é um formato de 6 segundos. Então, geralmente agora tem uma adaptação, é o que a gente chama, é um pouco um formato do Google, que se chama o Bumper Ads. Então, é um formato sem skip, só que é muito curto, 6 segundos. Isso é um desafio para criativos, porque eles têm que passar uma mensagem de maneira mais eficaz e mais rápida. É verdade, poxa, eu sou da época que 5 segundos era assinatura, o que a gente chama de pack shot. Era só... agora tem que... Como é que eu vou agora aproveitar esses 6 segundos, né? É uma tarefa incrível. Mas eu acho que deve ter sistemas de medições, né? De confirmação, né? De exibição, para poder também ir aprendendo junto, né? Exatamente, a gente ajuda nossos clientes a adaptar os criativos. A gente tem um formato que a gente chama de pré-roll interativo, onde a gente vai usar o vídeo da TV e colocando um layer de interatividade para que ele fique mais digital friendly, então mais adequado ao meio mobile, ao meio desktop. Esses estudos que você está fazendo, essa pergunta, se você não quiser responder, não precisa, mas é uma indagação. Hoje o vídeo, ele começa também a ser distribuído na televisão, né? Na Smart TV, né? E aí a brincadeira fica diferente, o movimento fica definitivo, como se fosse mesmo uma televisão, né? Vocês já estão preparando para isso? A gente já tem, vamos dizer, muitos inventários de Connected TV, que é o vídeo que vai aparecer dentro de uma TV conectada. Agora, em termos de volume, a gente vai ter muito mais inventário Connected TV nos Estados Unidos ou na Europa do que no Brasil ou no México. Hoje, a representação vai ser de 5 ou 10% do nosso inventário que é compatível com Connected TV, o que é muito pouco, mas eu acho que mais uma questão de equipamento também no Brasil ainda. A maioria das famílias não tem uma TV conectada, então a consumação é mais baixa. Vai crescer, o potencial é enorme, porque vai seguir essa tendência mundial. Claro. Mas hoje no Brasil, não posso falar que nossa penetração, seja da Dynamic ou de qualquer uma no Brasil, que a penetração de Connected TV seja forte, porque é crescente, mas ainda em volume pequeno. É um bom desafio. É um bom desafio, é o futuro, está indo lá. Falando nisso, a gente está um pouco atrasado, mas nós deveremos, provavelmente o ano que vem, ter o 5G. Sim. Né? A geração bem mais
eficaz do que o 4, né? Chegando até a se comparar a uma fibra ótica. Essa expansão de dados que vai ser possível deve realmente interferir bastante em oportunidades, né? Vai interferir, trazer muitas oportunidades. Para mim, a 5G, a grande revolução vai ser sobre objetos conectados. Sim, então, IoT, mim, né? IoT. Isso vai ser a grande oportunidade, porque na rede todos os objetos vão ser conectados e a gente vai conseguir operar com distâncias, né? Várias coisas em casa ou fora. Então, isso em termos de publicidade também vai permitir muitas oportunidades. A gente vai poder até ter tecnologias que vão analisar o que tem na sua geladeira e te mandar já uma lista pré-definida, não sei, no Rappi, já para você comprar suas compras com base do que falta na sua geladeira. É um exemplo entre outros. Não posso prever o futuro, porque vai ter muito mais oportunidade. E eu espero que a gente vai ficar por dentro. É muito legal. E você falou uma coisa engraçada, porque de muito tempo, eu conheço a internet de longa data. E a gente falava da geladeira, e é um aspecto engraçado, curioso, né? Eu tinha até umas telas de TV que ficava no lugar do freezer, do congelador, né? Fazendo uma brincadeira. Mas hoje, com o 5G, com a internet das coisas, fica muito evidente, né? Porque tudo vai se conectar, né? Até o carro vai se conectar. Os carros, tudo. Agora vamos ver quanto tempo vai demorar a implementação e como tudo vai chegar aos poucos. Ainda a tem evolução mesmo, a internet não chegou de um dia para outro. Tem evolução, tem... e tem que implantar novas antenas, né? Quer dizer, não é um processo assim tão... e que custa muito caro. Então, não sei qual vai ser o preço disso, já. É um pouco Mas é caro. interessante que essa transformação toda, ela é contínua, né? Eu só me lembro da época que, quando eu fundei o IAB, ninguém nem entendia de publicidade na internet, né? Era o banner e o pop-up, né? Hoje, o faturamento da verba de publicidade, né, supera 30%. Né? Só perde para a televisão. Né? Sim, no Brasil a televisão ainda é muito forte. É um dos países no mundo onde o faturamento da televisão, eu acho que, se não me engano, estava quase perto de 70% ainda. Sim. Da verba publicitária que ainda estava indo na televisão, enquanto a consumação na televisão está saindo e diminuindo para o digital. Então, vamos dizer, tem uma disparidade entre a verba investida e aonde está realmente a audiência. Isso está mexendo muito, ou já mexeu muito com as empresas, né? Desde a agência de propaganda, que estava focada praticamente só na televisão, né? Como também a própria mídia, né? Que não diversificou. Nós temos um problema gravíssimo com a mídia impressa no Brasil. Jornais e revistas estão passando por uma fase realmente preocupante, difícil, né? E eu percebo que esse movimento não vai parar. Ou seja, essa diferença da televisão vai ser transferida para a internet. Sim, tem o que todo mundo fala hoje de transformação digital. Todo mundo vive uma transformação digital. A gente até falou aqui que a palavra marketing digital já não é necessária. Não. É marketing, né? Porque exatamente. É inerente. Porque você não pode falar com o consumidor sem, pelo menos, falar com o canal digital. Agora, hoje em dia, é impossível. Você mencionou que tem quase 2 celulares, smartphones por brasileiro. Então, se você tenta só falar por meio da TV ou da revista, você vai perder uma boa parte do usuário ou vai perder um bom momento. Porque a gente fala também muito de moment marketing. Sem dúvida. Qual é o bom momento para uma marca falar com o consumidor? Isso, para mim, é muito importante.
É verdade, porque aí não é só você falar com o consumidor certo, mas falar na hora certa, né? Exatamente. E hoje faz total diferença. Esse momento que você escolhe, com base nos hábitos do consumidor, do uso do seu cliente, vai trazer um sucesso ou não. A gente pode até analisar, com base nesses momentos, essa contextualização, um momento de resultado que vai do simples ao dobro. Perfeito. Boa, parabéns, hein? Sucesso. Obrigada. É muito trabalho para fazer. Muito trabalho, muito bom. A gente bateu o papo com a Lara nesse Ed Talks, que tem o apoio da produtora Play. E convido vocês para o próximo bate-papo.